Olá, pessoal. Tudo bem aí com vocês? Tudo tranquilo, tudo certinho? Que bom, né? Que bom que você está aqui comigo na sequência desse nosso dia letivo. E nós vamos aí para mais uma aula, né? Mais uma aula. E vamos falar hoje sobre a expansão de Roma pelo mar Mediterrâneo. O assunto hoje é o Império Romano, né? A expansão de Roma pelo mar Mediterrâneo. Vamos compreender a expansão territorial romana pelo Mediterrâneo. Vamos reconhecer o fortalecimento de Roma em sua relação com o comércio marítimo no mar Mediterrâneo e entender também a troca cultural que o comércio no mar Mediterrâneo possibilitou aos romanos. Tá? Eu estou falando aqui para você sobre o mar Mediterrâneo, mas antes disso, deixa eu compartilhar agora com você aqui a nossa aula de hoje, né? A nossa aula de hoje, deixa eu compartilhar ela aqui com você, né? A nossa aula de hoje, que trata aí desse tema, né? A expansão de Roma pelo mar Mediterrâneo. A expansão de Roma pelo mar Mediterrâneo. Nosso cabelo hoje está rebelde, hein? Achando que vai chover. Vixe, tô achando que vai chover. Nosso cacho hoje está tudo rebelde, né? Quando fica desse jeito assim, é sinal de chuva. É sinal de chuva quando fica desse jeito aqui. Bom, pessoal, mas eu estou falando para vocês sobre a expansão de Roma pelo mar Mediterrâneo. Mas e aí? Por um acaso, você já ouviu falar no mar Mediterrâneo? É porque eu estou aqui falando, né, sobre essa questão aí do mar Mediterrâneo. E você sabe o que é o mar Mediterrâneo? Já ouviu falar no mar Mediterrâneo? Né? Bom, então vamos aprender tudo isso na aula de hoje. Tá? Vocês lembram que na aula passada nós falamos sobre as máquinas de guerra romana, sobre a expansão romana. Lembra que eu falei para vocês que Roma conquistou a Itália? Falamos também sobre a cidadania romana e sobre também as conquistas romanas. E nessa aula nós vamos estudar aqui as termas públicas romanas, as transformações sociais, as conquistas romanas na República e também as trocas culturais. E essa imagem aqui, ó, você saberia dizer para mim do que se trata essa imagem linda, linda, linda aqui? Sabe o que é? Você sabe do que se trata essa imagem? Se você sabe, vai lá nos comentários e posta para mim. Você saberia dizer do que se trata essa imagem? Apesar da diferença entre as duas imagens, existe uma relação entre elas, né? Tem diferença, não tem? Óbvio, né? Mas você sabia que existe uma relação entre elas? São as termas públicas romanas. As termas públicas, pessoal, eram espaços de banhos para os romanos. Havia várias repartições, como vestuário, barbearia, por falar em barbearia, né? Sei não, acho que essa semana agora, vamos dar uma tosada. Tá? Mas voltando aqui, mas não vai ter as termas públicas para mim ir para fazer a barba, né? Então, mas as termas públicas eram espaços de banho para os romanos, tá? E dentro dessas termas públicas, nós tínhamos aí várias repartições. Nós tínhamos vestiário, barbearia, e para você ter uma ideia, em algumas dessas termas públicas tinha restaurante, até restaurante. Eram locais bem movimentados. A primeira imagem está aqui, ó, tá vendo aqui? Lindo, hein? Olha que lugar lindo. A primeira imagem é a terma romana de Bate, tá? Que por incrível que pareça, fica na Inglaterra, viu, pessoal? Tá? É uma terma romana em Bath, na Inglaterra. A segunda, né? A segunda, e essa daqui abaixo também,
são ruínas da terma de Caracalla, na Itália. Tá? Então, olha aqui, essa, tá? São ruínas de uma terma de banho da Itália, e essa também, ó, é a terma de Caracalla, tá ok? Mas aí, o nome é Termas Públicas Romanas. Quando a gente fala de público, tudo que é público é do povo, é isso? Nem sempre. Apesar de pública, seu uso acabava sendo dividido em horários. Os trabalhadores romanos usavam no final do dia, enquanto que os ricos usavam durante o dia. Tá? Então, os trabalhadores romanos vinham aqui nessas termas públicas, tá ok? Eles vinham no final do dia, né, no final do seu dia de trabalho, eles vinham aqui para tomar banho. Tá? Era um local de banho comunitário, né? A verdade é essa. E os ricos romanos, eles iam, né, durante o dia, tá? Aqui nós temos, ó, a banheira de Nero, né? A banheira de Nero é da Terma de Tito, na Itália, e ela se encontra hoje no Museu do Vaticano. A banheira de Nero, da Terma de Tito, né, na Itália, e hoje ela se encontra lá no Museu do Vaticano. Tá bom? Interessante, né? Interessante você saber sobre as termas públicas e os banhos, né, eram compartilhados. Bom, e quanto às transformações sociais? A expansão territorial em Roma causou profundas transformações na sociedade romana. As regiões conquistadas foram divididas em províncias e deviam pagar tributo ao governo romano. A conquista de novas terras também aumentou o número de proprietários. Parte dos plebeus enriqueceram com o comércio, com a cobrança de impostos em nome do governo e também com a posse aí, de novas terras, né? A expansão territorial não beneficiou a todos os romanos, obviamente. Muitos plebeus eram pequenos proprietários rurais. Quando eram obrigados a participar de uma campanha militar, deixavam suas terras praticamente abandonadas. Assim, dessa forma, a produção diminuía drasticamente. Quando eles voltavam, se não morressem nas batalhas, né, muitos se viam empobrecidos por conta das grandes dívidas da família. Para sobreviver, vendiam suas terras e iam embora para a cidade. Além disso, o uso da mão de obra escravizada em vários serviços tirou também o trabalho de muitos plebeus. A miséria em que boa parte se encontrava mantinha certa estabilidade social. Essa instabilidade social resultou nas revoltas que nós já vimos aí em algumas aulas anteriores. Ok? Bom, e quais foram as conquistas romanas na República, pessoal? Quais foram as conquistas romanas na República? As conquistas, elas trouxeram mudanças profundas na vida dos romanos, né? E não é só na vida dos romanos, gente. Conquista acaba trazendo mudanças profundas na vida das pessoas. De repente você conquista sua primeira moto. De repente você conquista seu primeiro carro. Você conquista a mulher da sua vida. E aí, meu amigo, de repente você conquista é, a sua primeira casa. Tudo isso traz mudanças profundas na vida das pessoas. Toda conquista traz mudança profunda. Né? Aí você sonha, sabe quando você sonha acordado? É quando você viaja para o mundo fértil da imaginação e você sonha com aquela menina ali que está lá no oitavo ano, no nono ano, no segundo ano, no terceiro, no primeiro. Mas de repente você sonha com ela. Ela é a mulher da sua vida. É aquela que você idealiza para ser a sua namorada, ali no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, né? Então você quer conquistar aquela mulher, você quer conquistar aquele homem, aquele menino, aquele adolescente, aquele jovem que estuda ali com você no fundamental, no médio ou no ensino superior. Essa conquista, ela traz mudanças profundas na sua vida, acredite nisso.
tá? Toda conquista traz mudanças profundas na sua vida, viu? E eu só falei com relação a essa questão aí é, da conquista da menina, da adolescente, da jovem, da mulher, né? Ou do menino, do adolescente, do jovem ou do homem, porque nós estamos falando aqui de aula, né? E geralmente os alunos e as alunas, eles sempre têm ali dentro do âmbito do colégio alguém que eles têm um sentimento diferenciado, né? Eu mesmo conheço pessoas que começaram a namorar lá no ensino fundamental, lá na sexta série, na sétima série, acabaram namorando há algum tempo e são casados até hoje, né? Então, toda conquista traz mudança profunda. Mas, como nós estamos falando na mudança profunda dos romanos, não estamos viajando aqui no mundo do amor, né? Nós não estamos fazendo uma viagem através do tempo, no mundo romântico, das belas canções da década de 60, 70, 80, que embalaram tantos casais, né? Nós estamos falando das conquistas que trouxeram mudanças profundas na vida dos romanos. Então é o seguinte, pessoal, deixa eu tomar um gole de café aqui para dar uma para dar uma moeda nas palavras. E quais foram, afinal de contas, você vai dizer agora para mim assim, professor César, diz quais foram essas mudanças que trouxeram essas alterações do mundo romano? Bom, então vamos lá. A primeira que eu posso destacar para você é o enriquecimento do Estado romano. Impostos, terras, joias de ouro, de prata e outros bens obtidos nas províncias, não é? Posso destacar também para você o fortalecimento de um novo grupo social, o grupo dos cavaleiros. Veja bem, vamos tomar um café em homenagem aos cavaleiros e também em homenagem aos cavalheiros. Hum, Pessoal, olha só, surge um novo grupo social, os cavaleiros. Já falamos aqui em outras oportunidades sobre os cavaleiros, né? Homens enriquecidos com o comércio, com a cobrança de impostos nas áreas conquistadas e com serviço prestado ao governo de Roma. Posso destacar para você também o grande aumento do número de escravos prisioneiros de guerra, a concentração das terras conquistadas que ficaram na mão de poucas pessoas, e é sempre assim, né, gente? Deixa eu abrir o mapa para vocês aqui, ó. Aqui nós temos as terras sob o domínio romano no século I antes de Cristo. Olha aqui, pessoal, nós estamos falando da expansão de Roma pelo mar Mediterrâneo, não é? Então aqui fica para vocês, ó, me sigam com a seta. Aqui nós temos então o mar Mediterrâneo, tá? Olha aqui, o mar Mediterrâneo, ó, o mar Mediterrâneo, tá? Aqui nós temos o Mar Negro, aqui o Mar Negro, ok? Aqui o Mar Mediterrâneo. Então, hoje nós estamos falando nessa aula sobre a expansão de Roma pelo Mar Mediterrâneo. Olha só até onde chegou, né? Chegou ao Egito, chegou à Mesopotâmia, chegou à Judéia, à Síria. Vocês estão vendo aí? Vocês estão reparando? Olha só, Mesopotâmia, lembra? Mesopotâmia tem esse nome, né, devido ao nome grego, né, que significa terras entre rios, o rio Tigre e também o rio Eufrates. Mas aí já é uma outra história, né? Bom, o Egito, maravilhoso também, né? Mas aí é outra história. As pirâmides do Egito é algo descomunal de se ver, né? Descomunal, é descomunal as pirâmides do Egito, né? A civilização egípcia é maravilhosa. Bom, chegou também aonde, pessoal? A Macedônia. Está vendo aqui, ó? Chegou a Macedônia, chegou a Germânia. Olha para vocês verem, gente, tá? Olha a Britânia aqui, ó, tá vendo? Por isso que eu falei para vocês que na Inglaterra tem uma terma pública romana, porque Roma também dominou a Bretanha. Olha aqui para vocês verem, ó. Tá vendo aqui? A Bretanha? Então, Roma também dominou a Bretanha. Por isso que eu mostrei para vocês uma terma pública de banho da Inglaterra, né? Olha aqui, pessoal, a Espanha, né? Então, tudo isso aqui, ó,
que eu não sei definir qual cor é, né? Não sei definir que cor é, mas tudo onde eu estou passando a seta, né? É o domínio romano no século I, antes do nascimento de Cristo, no mar Mediterrâneo. Ok? Muito bem. Bom, com todo esse domínio, né? Com todo esse domínio aí que eu estou mostrando para vocês, vem então o quê? Vem a cultura de todos esses povos. E como foi essa troca cultural, pessoal? Quando os romanos conquistaram os gregos no século II a.C., encontraram uma civilização que acharam grandiosa. Passaram a estudar a língua e a literatura grega, a conhecer a filosofia, a importar obras de arte e também professores gregos. Os romanos, de posse, passaram a conhecer o grego até melhor do que o latim. Os romanos, que tinham posses, né, passaram a conhecer o grego até melhor do que o próprio latim. Tá bom? Aqui nós temos o Saque de Corinto. Essa pintura é de 1872. Os romanos, mesmo conquistados, né, os gregos, mesmo conquistados pelos romanos, não se preocupavam em aprender o latim dos seus dominadores. E, ao contrário, os romanos passaram a usar o grego em tudo que se publicava no mundo de fala grega. Tá? Os romanos, eles passaram a usar o grego em tudo que se publicava no mundo de fala grega, mas os gregos não se preocuparam em aprender o latim dos seus dominadores. Aqui nós temos uma imagem, né? Uma pintura de Thomas Alon, do ano de 1872, que é o Saque de Corinto. Bom, muito bem, pessoal. Então, veja bem, na aula de hoje, nas nossas considerações gerais, a expansão de Roma pelo mar Mediterrâneo, nós conhecemos as termas públicas romanas, as transformações sociais, as conquistas romanas na República e também as trocas culturais, tá? E também as trocas culturais, ok? Lembra das termas públicas que eu mostrei para vocês logo no comecinho da nossa aula? Deixa eu botar a imagem para vocês aqui, ó, tá? De uma terma pública que fica na Inglaterra, né? Essa terma fica em Bath, né? Bath, na Inglaterra. Agora, por que que tem uma terma pública de banho lá na Inglaterra? Por quê, pessoal? Está aqui, ó, porque Roma, ela expande até a Bretanha, da Inglaterra, né? A Grã-Bretanha, até a Inglaterra. Por isso que na Inglaterra tem uma terma pública de banho. Olha só aqui a expansão de Roma, né, as conquistas romanas na República, a Roma expandindo, né, pelo mar Mediterrâneo. A expansão de Roma pelo mar Mediterrâneo, aí vem a troca cultural, né? A troca cultural através dos povos que foram conquistados, as transformações sociais, que foram muitas transformações, né? A vida romana, ela se transformou com todas essas conquistas, e é como eu expliquei para vocês, né? Toda conquista traz uma transformação profunda dentro da vida das pessoas, né? E nós falamos também das transformações sociais e também nós falamos das trocas culturais. Tá bom? Quanta coisa, hein? Quanta coisa, quanto assunto que nós falamos na nossa aula de hoje sobre a expansão romana pelo mar Mediterrâneo. Então, agora você viu, você localizou aí por intermédio da aula aonde é o mar Mediterrâneo, aonde ele fica, né? E também a expansão de Roma através do espaço, através do mar Mediterrâneo. E fica uma dica, uma sugestão para você de pesquisa, né? Para você pesquisar aí sobre as termas públicas de banho construídas pelos romanos, não é? Para que você possa saber como foi feita a construção dessas termas públicas de banho dos romanos, como que a água chegava até ali, como que era o funcionamento dessas termas públicas de banho em Roma, como que isso funcionava, né? Dá para você pesquisar um pouco mais sobre
no mar Mediterrâneo também, o que engloba em volta do mar Mediterrâneo, tem um campo muito amplo de pesquisa para você, tá bom? Espero que você tenha, junto comigo nessa aula, elencado novos conhecimentos. Quando eu digo sempre, seja muito bem-vindo sempre, sempre, sempre ao mundo do conhecimento. Abra a sua mente para esses novos tempos, viu, pessoal? Abra sua mente para esses novos tempos, abra sua mente para o novo conhecimento. É muito, muito, muito importante mesmo que você sempre tenha novos conhecimentos, ok? Como eu sempre digo para você, nessa vida, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Nesse mundo, nada acontece por acaso. Um forte abraço, seja muito feliz e até a nossa próxima aula.